As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta segunda-feira. Aliás, começando mais uma semana de debates, não é? Hoje é dia 12 de agosto de 2013 e é bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. Obrigado aí pelo carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Você participando aqui com a gente através do 33250097. Você online aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. Trazendo aí a sua dúvida, interagindo com a gente, externando também a sua opinião aqui no nosso programa a partir de agora. Pesquisa do dia. A pesquisa do dia. Para você, existe diferença entre unção e poder? Pois é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o tema também do nosso debate, do Debate Melodia, que começa agora já as opiniões dos nossos convidados. Aliás, um timaço, hein? Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta segunda-feira para o nosso debate o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Também o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. O pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. E também o pastor Lacerda, da Igreja Batista Camarista Meyer. Vamos então começar esse nosso debate orando. O pastor Lacerda vai estar então orando, abrindo esse nosso debate. Ó Deus amado e bendito, nós te louvamos, Senhor, na manhã desse dia. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de estarmos na tua santa presença, juntamente com cada rádio ouvinte sintonizado, Senhor, na Rádio Melodia, a rádio que chega ao coração de cada um. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito e te pedimos que esse debate seja uma bênção, que ele sirva para engrandecimento, para crescimento, sobretudo, Senhor, para salvação, reconciliação de todo aquele que crê e está ao alcance da tua voz. Nós te louvamos e te pedimos a sua direção, no nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje. Aguardando você também, sua opinião muito importante. E aí, existe diferença entre unção e poder? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, tema também do nosso debate. A partir de agora, eu começo com a opinião do meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo, prazer sempre muito bom tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia também para os ilustres e renomados debatedores. E bom dia para o povo de Deus, ligado aí na Rede Melodia em todo o Brasil e em todo o mundo. Confesso, Eliel, que eu tive que resgatar uma frase que eu vi em 1973 no auditório do MEC, proferida pelo professor Austrégésilo de Ataíde, quando ele disse que a simplicidade na Bíblia é irmã da profundidade. Confesso que esse tema me surpreendeu pela sua profundidade. Eu tenho certeza que a gente vai estar discutindo isso aqui de uma forma ampla, na tentativa de passar para os queridos ouvintes a distância, a diferença que existe entre uma coisa e outra. Até porque, durante todo esse tempo, eu particularmente, nunca parei para pensar, né, sobre a diferença entre unção e poder. Mas eu tive lendo a Bíblia e encontrei a palavra unção descrita apenas 3 vezes no Novo Testamento. E a primeira menção dela está em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, que diz: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E depois vem ainda o versículo de número 27, que aparece também por 2 vezes a palavra unção. Então a palavra unção no Novo Testamento só aparece 3 vezes. Ela no grego é a palavra crisma. Enquanto a palavra poder aparece muito mais vezes, e há 2 palavras distintas, mais usadas, melhor dizendo, que é a palavra dínamos e a palavra exousia, que aparecem em alguns textos do Novo Testamento. E a diferença, a gente começa pela diferença etimológica e a diferença semântica. Porque quando a gente fala de unção, a gente está falando de alguma coisa que já aconteceu. E aí, eu gosto muito de um texto que Paulo fala aos Coríntios, e eu achei muito interessante,
porque ele resgata, em 2 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz de uma forma muito inteligente, sábia, mas aí, para a gente entender melhor, eu tive que usar a Bíblia, King James, que me dá uma ideia mais clara. Dadas as minhas limitações, eu às vezes tenho que procurar outras versões. As minhas limitações, então, tem que ouvir isso também. Diz assim o texto: ora, é Deus que faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Versículo 22. Nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo o que está por vir. Quando eu li esse texto, aqui está a unção. Então, só quem tem a unção é quem crê que Jesus é Senhor e Salvador de suas vidas. Nenhuma outra pessoa pode ter essa unção. Essa é uma unção especial. O que os batistas chamam de batismo no Espírito Santo, aquela e que Efésios, o Paulo escrevendo aos Efésios fala de um só batismo. Eu creio que quando a gente aceita Jesus, crê em Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. E esta é a unção que Paulo fala aqui em 2 de Coríntios, capítulo 1. E esta é a unção que João fala lá no capítulo 2. Porque a unção ali é para que os filhos de Deus, aqueles que reconhecem Jesus, não sejam alvos das heresias, dos falsos ensinos. Então disse, olha, vós tendes a unção e sabeis tudo. Isso não é um sentido amplo, no sentido que a gente sabe tudo, não. A gente sabe a verdade. O objetivo ali é o seguinte: os que têm a unção sabem a verdade, conhecem a verdade. E conhecendo a verdade, essas pessoas foram ungidas. Aí disse Paulo, ele nos ungiu, foi Deus que nos ungiu. Então isso é uma coisa, essa é a unção, que o crente tem essa unção. Agora, o poder... Não fala agora, não. Tem 3 homens de Deus aqui que vão estar explicando isso. Não fala sobre o poder agora, não, que a gente vai... Vamos tentar fazer uma didática aqui. Vamos lá trazer, deixa eu compor aqui com a mesa. Aqui, fazer uma didática aqui. Eu começo agora e volto a esse assunto, né? A questão da unção com o meu querido pastor Ailton Sequeira. Bom demais tê-lo aqui nesta segunda-feira, como sempre. Bom dia, querido. Muito bom dia, pastor Eliel. Muito bom dia aos meus queridos ouvintes, aos meus mestres aqui na mesa hoje aqui. Eu pego esse gancho, né? Parece que a gente buscou praticamente as mesmas fontes. Pastor Paulo Afonso Generoso. Parece que eu tô aprendendo muito com ele, tem sido um aluno e eu tenho aprendido bastante. Quando falamos sobre essa questão da unção e nós nos deparamos claramente com um vernáculo evangélico. Porque dentro do nosso vernáculo existe, o cara tem muita unção, o cara não tem unção. Pô, aquele ali tem muita unção. E, na verdade, eu vou confessar também que eu me surpreendi ao momento em que eu comecei a estudar, porque você não vê essas referências no Novo Testamento, como o pastor Paulo Afonso falou, só existem essas 3 realmente. E vocês vê as derivações da palavra. Entretanto, quando você vai trabalhar a questão da unção, você vai ver que a unção, a primeira referência dela, você vai ver em Gênesis, no capítulo 31, você vai vendo a questão, você vai ver a palavra propriamente dita, porque no capítulo 28 você vê Jacó, ele se dirigindo, ele unge uma pedra, ele derrama um óleo sobre uma pedra. Quando Deus aparece para ele, Deus faz menção de Betel, né? Betel, casa de Deus, e lá a primeira referência que tem a questão da unção. E quando você vai ver a unção, e foi uma coisa que me chamou a atenção, porque lá no livro de Êxodo, quando ele vem falando, o Senhor especifica quais eram as substâncias que deveriam compor o óleo da unção. Até porque a unção ela era aplicada sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre alguns objetos do templo e do tabernáculo, essa unção. Só que não poderia ser qualquer óleo, pastor Léo. Tinha que ser um óleo específico, montado pelas seguintes substâncias. Só para passar aqui para os irmãos poderem estar atentos, para vocês poderem entender que não era uma coisa que deveria ser feita ao bel prazer. Está lá em Êxodo 30, de 22 a 25. Tinha que ter mirra, cinamomo, cálamo, cássia e azeite de oliva. A ordem de Deus. Então, para que pudesse usar, teria que ter esses elementos dentro das quantidades especificadas lá em Êxodo capítulo 30, e ela servia
tinha essa finalidade. Então você percebe que a nível do Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, você vai ver várias vezes essa palavra unção sendo aplicada, mas para momentos específicos, para ministérios específicos, e cabe valer que este óleo não tinha poderes especiais. Esse óleo não tinha uma sobrenaturalidade ao ser aplicado, era apenas algo que demonstrava, era um simbolismo de uma consagração que estava feito para um ministério específico, principalmente nessas 3 classes: profeta, sacerdote e rei. E tem um versículo que me chocou, Léo, rapidamente aqui, só para ler, que eu fiquei muito interessante, em Êxodo 30, 29, 30, diz assim: assim consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. E santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser o óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Eu fiquei chocado com isso aqui, porque havia um destino, havia uma especificação e havia um grupo que deveria e que poderia receber essa unção. Muito bem. Pastor Lacerda, bom também tê-lo conosco, querido. Bom dia. Bom dia, irmão Eliel do Carmo. Bom dia, amigos debatedores. Eu me sinto muito pequeno, porque a questão da unção é bem simples. Unção, outro não são. Né? É brincadeira, é claro, né? Mas eu queria dizer que, além do que o pastor Ailton comentou aqui, existia também 2 unções especiais, que era a unção aos enfermos e a unção aos mortos, que era o chamado de extrema unção. Inclusive, quando Jesus foi morto, né, as nossas irmãs foram lá ungir o corpo de Jesus, mas aí ele já havia ressurgido dentre os mortos, né? Então é importante que a unção, ela era um simbolismo de separação de objeto ou pessoa para algo especial, né? Essa é a minha pontuação. Muito bem. Pastor Manassés Brito, bom também tê-lo aqui nesta segunda-feira. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos meus colegas debatedores, pastor Lacerda, pastor Ailton Cirqueira, pastor Paulo Afonso Generoso, a equipe da produção, os nossos milhares de ouvintes, que Deus possa estar abençoando a todos de uma forma toda especial nesta manhã de segunda-feira. Este assunto é muito importante. Eu tenho certeza que o tempo que nos é dado aqui não será suficiente para chegarmos a todos os detalhes. Mas vamos começar. Cada um vai dar a sua contribuição. A unção na Bíblia, ela está de capa a capa, né? E nós temos modalidades diferentes de unção na Bíblia, né? A primeira modalidade de unção é a unção física, a unção com azeite, a unção com óleo ou com especiarias, né? Em alguns casos, Deus mandou preparar umas especiarias. Então, essas unções, elas estavam voltadas para os reis, para os sacerdotes, para os profetas. Então, quando esta pessoa era escolhida, esta unção servia para quê? Para dar o poder do Espírito Santo sobre aquela pessoa, e também era uma forma de eleição. Você está eleito para rei. Né? Então você vê que Davi, ele foi ungido com óleo pelo Samuel, né? Ele foi eleito rei, mas ele não tomou posse já, ele já estava escolhido, né? Então essa unção com óleo, a unção com azeite, ela foi largamente usada no Antigo Testamento, mas quando você percebe que você entra na dispensação da graça, vai diminuindo a unção com óleo, a unção física, para benefícios espirituais. Isto vai se reduzindo quase a zero. Você percebe que no Novo Testamento havia unção com óleos especiais até para o morto. Não era um benefício espiritual, né? Era uma consagração. Mas no Antigo Testamento você tem unção até de objetos. Os objetos do templo foram ungidos com óleo. É sinal de consagração. Então, para o caso do objeto, esta unção, ela não concede poder, né? A tigela lá não tem poder de fazer nada, mas ela foi consagrada ao Senhor. No caso do sacerdote, há um poder espiritual para falar em nome de Deus. Os reis também. Então, é bom que nós saibamos
unção com óleo do Antigo Testamento é diferente da unção com óleo no Novo Testamento. E aí nós temos hoje um sincretismo religioso, onde alguns cristãos estão trazendo para o meio do cristianismo a unção com chofar. Eu vi um culto que o camarada derramou um negócio inteiro na cabeça dele, né? Isso é sincretismo religioso, isso é judaísmo da época da lei. Por quê? Porque esse azeite, ele tem um símbolo todo especial, que é o símbolo do Espírito Santo, que ainda não estava atuante. Ah, o Espírito Santo não existia? Existia, estava presente, mas não era ainda o ministério dele. Quando Jesus chega e faz, então, vai vir o Espírito Santo, como é que as pessoas serão separadas? Você vai em Antioquia, quando os profetas missionários, Paulo e outros, a igreja ora e depois faz o quê? Impõe as mãos. Ninguém colocou óleo, nem gotinha de óleo, nem chofar, nem nada. Impôs as mãos e eles foram ungidos. Olha só, ungidos para fazer o trabalho do Senhor. Quando os diáconos foram escolhidos, como é que eles foram ungidos? Também com imposição de mãos. Então, meu ouvinte, você observa muito bem que o azeite, o uso do azeite, ele vai ficar quase que medicinal. Lá Tiago vai trazer uma situação do azeite, que também é bastante polêmica, né? Ungiu o enfermo com azeite. Mas qual a finalidade do azeite? Ele não é curar. A finalidade do azeite é consagrar o doente, gente. Dentro dos moldes do Antigo Testamento. Então, você que compra vidrinho de azeite e leva para casa, isso não serve para nada, não tem efeito, é outro sincretismo religioso. Porque você lê o texto dele, você vai ver que a oração da fé libertará o doente, né? Então, muito bem, mas então unção com azeite, falei com unção com azeite. Existe um outro tipo de unção, que é a unção espiritual. Esta unção, ela não é física, é a unção do Espírito. Então, ela vai sobressair-se, ela acontece no Novo Testamento. Isaías, quando ele tem os seus lábios queimados, né, ele vai ser ungido pelo Espírito, e não tem azeite ali, né, mas ela vai sobressair no Novo Testamento. Nossa, isso é maravilhoso, quando você vê Jesus, né, Jesus, ele entrou no templo, ele foi no livro de Lucas lá, qualquer coisa, que ele vai ler o texto de Isaías 61, 4, Isaías, ele entra, abre o texto, né, e ele diz assim: o Senhor me ungiu. Será que Deus colocou azeite na cabeça de Jesus? Não, ungiu com o Espírito Santo. Então, você que está acompanhando, eu estou falando com bastante calma, né? Veja só, nós estamos passando por um outro tipo de unção. Agora é a unção do Espírito, que é uma unção invisível, é uma unção que não é física. O Espírito Santo começa agora a ungir. E esta unção que Jesus recebeu, ele vai delegar. A gente já fala alguma coisinha de poder aí. Ele vai delegar para os outros, tanto que ele vai, quando o Espírito Santo vem, todos os apóstolos, e a partir daí as pessoas serão ungidas com o Espírito Santo. Né? Eu não estou falando de autoridade pastoral, porque é uma outra coisa. A unção, só estou falando de unção agora. Então, eu quero revelar para você, meu irmão em Cristo Jesus, que talvez não saiba, né? Alguém dos milhões que estão ouvindo, se você aceitou a Cristo como Salvador, né, e se arrependeu realmente dos seus pecados, você é um ungido de Deus com o Espírito Santo. Hoje, todo crente é ungido pelo Espírito Santo. Agora, o pastor, ele tem uma unção especial. Isso nós vamos falar mais para frente se der tempo, né? Mas veja, todo cristão lavado e remido do sangue é ungido. Eu posso chegar para meus irmãos: é ungido do Senhor. Você pode tratar os seus irmãos na igreja, tá a Bíblia, eu posso depois mandar para você por e-mail um monte, uma tonelada de vezes para mostrar que você é ungido do Senhor. Todo crente, homem, mulher, recebeu a Cristo e é ungido do Senhor, porque a unção agora não é mais com azeite, a unção agora é pelo Espírito Santo, que é maravilhoso, é muito melhor, não lambuza as nossas mãos, teve a sua finalidade. Agora, quando você quiser usar Tiago, use com precaução, né? Precaução. Não há necessidade de nós ficarmos agora fazendo o culto da unção na igreja, tal. É bíblico? É bíblico, mas a unção ali, ela tem o objetivo apenas de consagrar a pessoa, porque é a oração da fé que vai libertar o doente. Agora, a duração da unção com a pessoa depende da sua ligação com Deus. Você pode ser ungido do Senhor e se perder, entrar por um caminho de perdição, começar a servir a Satanás, logicamente a unção vai embora. Muito bem. Agora 11h20, já Seara de Vargem Grande participando. Em algumas igrejas dão óleo ungido para os doentes beberem. Óleo ungido tem poder para curar doenças. Aí pastor Manaceta acabou de falar essa questão aqui. Não é a Adriana de Oswaldo Cruz dizendo: meu pastor disse que os lenços de Paulo tinham unção. Isso vale para os dias de hoje? Ou se torna isso aqui mais uma heresia, hein, pastor Paulo Afonso Generoso?
Eliel, a questão do exagero. O pastor Manassés Brito, ele pontuou muito bem essa questão, separando a questão da unção, que nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Todo crente é ungido. 1 de João, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Agora, os discípulos ungiam? Sim, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13, diz que eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Está escrito isso. Os discípulos de Jesus ungiam. Então, havia a prática da unção. Agora, o que passa disso é exagero. O que passa disso é o que o pastor Manassés disse, sincretismo. Ou seja, nós não precisamos beber óleo ungido, que só vai dar problema de diarreia, qualquer coisa parecida. Ninguém tem que beber óleo ungido, né? Ninguém precisa achar que com a unção, se não houver a unção, ele não vai ser curado. A Bíblia não diz que é a unção, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, ou a palavra grega ali é o mesmo sentido de salvar e curar, curará o doente. Então, o que passa disso é só exagero. Muito bem. O Alessandro Catumbi dizendo, fiquei com dúvida, não foi apenas Jesus ungido pelo Espírito Santo, como está em Lucas 4,18? Somos ungidos por Deus, mas podemos afirmar que somos ungidos pelo Espírito Santo, como foi dito? E aí? Pastor Manassés? Além de ungidos, eu vou pedir a ajuda dos colegas aqui, além de ungidos, nós somos templos do Espírito Santo. Paulo vai dizer mais tarde, né? Nós, como pentecostais, nós temos a unção, você, ao receber Cristo como Salvador, todo crente é templo do Espírito Santo. Mas os pentecostais creem numa segunda unção, que é o batismo no Espírito Santo. Então, não é porção dobrada não, tá, gente? É porção dobrada. Diz o pastor Enéas Tonines, que está vivo ainda, um batista antigo, ele dizia o seguinte, o crente... que é crente no Senhor Jesus e tem o Espírito Santo, ele possui o Espírito Santo nele, é uma bênção. Quando ele é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo tem ele, é o contrário. O Espírito Santo passa a dominar a vida dele. E ter o Espírito Santo é unção, gente, né? Ser ungido do Senhor, ungido com o Espírito Santo. Então, da mesma forma como Cristo foi ungido, o nosso ouvinte que estava na dúvida pode crer, né? E ler os textos bíblicos, que procura, foi na referência bíblica, tem lá, né? Paulo vai falar sobre ser templo do Espírito Santo, e isso começou de forma grandiosa a partir do Pentecostes. Pastor Manassés, eu citei logo de início o texto de 2 Coríntios 1:20, quando Paulo fala, ora, é Deus que faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou, a palavra penhor que aparece ali, ele nos deu selo. Qual o texto, pastor? 2 Coríntios 1:22. Nosso ouvinte anotar lá. Nos selou como sua propriedade, fez habitar o seu Espírito em nós, como garantia, como penhor de tudo que está por vir. Então, todos somos isso. A grande questão, pastor Manassés, é que o Salmo 105, versículo 15, diz assim, não toqueis nos meus ungidos. Essa coisa que vem se arrastando ao longo dos anos, em que os pastores se blindaram em cima desse texto, o que é uma grande falácia. Vamos deixar isso para mais adiante. Eu queria só dizer para o pastor Eliel, eu quero parabenizar a rádio, né, porque eu creio que este debate, além de ser esclarecedor, vai deixar muitos líderes também com pulga atrás da orelha, né? Porque ele fala uma coisa na igreja e nós estamos mostrando a Bíblia aqui. Veja, o que nós estamos fazendo não é opinião nossa, nós estamos nos calçando na Bíblia. Então, os nossos irmãos, eu sei porque eu recebo depois pelo Facebook, um monte de gente, meu pastor disse que é assim. Aí eu pego do texto bíblico e falei, olha, eu não vou entrar, opinião é uma coisa, agora a Bíblia diz isso aqui, né? O senhor falou lá, você falou, lê o texto, esse, 2, 3, tal, vê o contexto e veja, depois conversa com o seu pastor direitinho, com respeito, tal, né? Então, porque é importante, gente, nós trabalhamos, nós esquentamos a cabeça, o tema é passado para nós pesquisamos a Bíblia, além da nossa experiência bíblica, para trazer coisas verdadeiras. Não estamos passando aqui a nossa opinião pessoal, nós estamos passando aquilo que a Bíblia ensina. Muito bem. Pastor Ailton Eugênio de São Brás participando aqui com a gente, assunto maravilhoso, Eliel. Começou pela unção dos animais, unção do cachorro, do leão, e agora já foi parar na salvação dos animais. Está dizendo aqui que rodou agora há pouco, por alguns anos atrás, né? Essa questão de unção, que tem que demarcar, que não sei o quê,
que também não tem nada a ver, ou tem alguma coisa a ver isso, hein, pastor Ailton Siqueira? Com certeza não, pastor Eliel. Eu acho que a maior dificuldade que existe é que o afastamento das Escrituras leva-nos a uma aproximação de uma mentalidade antibíblica, de uma mentalidade completamente antibíblica e de invencionice. O que acontece? Nós devemos nos ater à simplicidade das Escrituras. Acho que a gente não tem que tentar ir além do que isso e tentar inventar ou tentar falar aquilo que Deus não falou. Preferimos ser fundamentalista no sentido de termos a palavra de Deus como fundamento da nossa fé, como fundamento da nossa esperança, da nossa crença. Então, você não vai ver na Bíblia nenhuma dessas coisas que alguns vêm apresentando. E eles, muitas das vezes, têm como desculpa o quê? Não, porque a revelação toda não foi enviada. Nós estamos agora recebendo uma nova revelação de Deus. E eu tenho uma grande dificuldade de entender isso. Por quê? Porque a partir do momento em que o conhecimento vem, pastor Eliel, você só continua no erro se você tiver um coração tolo. Porque a partir do momento em que você tem um entendimento por algumas coisas, você tem que caminhar dentro disso daí. Então, amado, unção de animal, unção disso tudo, como já foi bem explicado aqui, existia a unção específica, mas hoje, sobre nossa vida, nós temos a unção. Essa palavra que foi lida aqui, que o pastor Paulo Afonso passou para a gente, 2 Coríntios 1, 22, vem falando claramente, nós temos a unção. Não é um óleozinho na testa, não é um óleozinho na mão, não é um óleozinho para beber, é uma unção muito maior. Essa você coloca e daqui a pouco tira. Mas aquela que está dentro de nós, ela é poderosa para nos levar muito mais além. Muito bem. A Gisele de Mutuá, São Gonçalo, dizendo, óleo ungido, água milagrosa, rosa vermelha, só falta vela. Tudo isso é usado como ponto de contato em outras religiões e tem sido trazido para dentro do meio evangélico. Estamos sendo influenciados pelo mundo ao invés de influenciá-lo. Obrigado, Gisele, pela sua participação. O Neviton participando aqui, pegando a palavra aqui do pastor Paulo Afonso, né, de Salmos 105:15, né, muitos se abirrogam como dono, sobretudo a parte da liderança, né, se abirrogando aqui para poder cometer os maiores absurdos. Está certo sim, né, Vitão? Ainda Lorena participando com a gente, dizendo, fui numa igreja onde se orava no monte e o pastor deixava, o pastor Lacerda, o azeite no monte por 7 semanas. E lá se orava em volta daquele azeite. Será que o azeite é mais milagroso do que quem está na casa de Deus buscando a presença do Senhor, pastor Lacerda? Com certeza não. E eu fico preocupado que esse azeite poderia estar contaminado e prejudicar a pessoa em vez de auxiliar em alguma coisa. A gente sabe que algumas igrejas que tem por aí, né, dão muito ênfase nesse ponto de contato, né, que para nós no Novo Testamento não é necessidade. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então basta apenas você ter fé, confiar no Senhor Jesus Cristo, você recebe o selo, é ungido. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir pro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre poder. Tem muita gente... Essa questão do Salmo 105, se você permitir, quero abordar. Pastor Manassés, eu estou aqui até meio-dia para garantir a sua palavra. Amém, amém. Tá bom? Você pode ficar tranquilo. Vamos dar água ao pastor Manassés direitinho. Amém. Eu estou aqui exatamente só para isso. Só para isso. A gente vai pro intervalo, volta já com a segunda parte do nosso debate. Agora falando muito mais aqui sobre essa questão do poder, né? Andamos um pouquinho essa questão da unção. Vamos falar então essa questão do poder. Tem muita dúvida aqui com relação também a essa questão de poder. E aí a gente vai fechando o nosso debate, tá bom? Não sai daí não. Em 2 minutos a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. 11h32 aqui na nossa Melodia. Foi rapidinho, de volta, um assunto importante sendo discutido nesta manhã de segunda-feira para abrir bem demais a semana de debates aqui na nossa Melodia. Para você, existe diferença entre unção e poder? Caminhamos um pouco aqui, andamos um pouquinho falando sobre unção, dissecando, né, esse assunto. E aí tem poder. Como é que é isso, hein? Vamos então a partir de agora falar sobre isso, porque muita gente participando, e eu pego aqui a participação da Mônica de Brás de Pina, dizendo, acho que unção de Deus para os homens, a questão da unção. E poder só pertence a Deus. Muitos dizem que o diabo tem poder. Entendo que tem força, porque o poder pertence a Deus. Essa opinião da Mônica é a opinião de muita gente também aqui, por isso que eu peguei a participação da Mônica, pra gente pontuar essa segunda parte do nosso debate. Pastor Paulo Afonso Generoso.
Eliel, a gente sabe que o poder pertence a Deus, mas a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, e diz de uma forma clara: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Existem, como eu disse inicialmente, duas palavras que são mais usadas, a palavra exousia e a palavra dínamos. Quando a gente fala disso, está falando de quê? De uma capacitação especial, de um derramar do poder do Espírito Santo. E esse poder que Atos 1:8 fala é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Essa capacitação para testemunhar de Jesus. Só que esse poder, quando Jesus escolheu, eu já disse isso aqui algumas outras vezes, a palavra dínamos, ela é mais abrangente do que a palavra exousia. Porque ela fala de, quando a pessoa recebe esse poder, ele recebe autoridade. É o que a gente vê no capítulo 2. Aquela Pedro falando para uma multidão de pessoas, um homem que não falava nem para os seus colegas. Não tinha coragem de falar para aqueles homens que atacavam Jesus lá, dizendo só eu sou também discípulo dele. Agora ele tem ousadia. Então esse poder é dar autoridade à pessoa. Também esse poder dá à pessoa capacidade. E em terceiro lugar, esse poder dá à pessoa habilidade. Então todas as pessoas que recebem o poder previsto por Jesus, tanto que lá em Lucas capítulo 24, versículo 48 e 49, especial 49, diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí alguém vai dizer, mas o que é esse revestimento? Olha, é claro que todo crente tem o Espírito Santo. Ele foi vestido, foi imerso no corpo de Cristo, ele tem o Espírito Santo. Tanto tem que ele é ungido. Essa unção não é só para pastor, essa unção é para todo crente. Todo crente é ungido. Agora, o batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação do poder do Espírito Santo, para ele evangelizar, para ele ter habilidade para sair de situações difíceis, para ele ter capacidade para fazer milagres, como aconteceu, como está lá em Isaías 61:1, em Lucas capítulo 4, versículo 14, 15, 18 também, quando diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para curar os enfermos, para pôr em liberdade os cativos. Então essa capacitação especial é o poder do Espírito Santo, que é dado ao crente. Então ela distingue, não só no sentido semântico, etimológico da palavra unção, porque essa capacitação aí o crente vai ser usado pelo Espírito Santo, como foi Filipe em Samaria, como foi Pedro e João também em Samaria, e assim tantos outros, como foi Paulo no seu ministério. Então esse é o poder que é o Espírito Santo que dá ao crente. É um poder, uma capacitação sobrenatural. É algo além do que ele já tem. Muito bem. Pastor Manassés, aqui o Antônio Carlos, exatamente aqui. Um debatedor disse aí que pastor tem uma unção especial dos demais irmãos. Onde está escrito isso? Eu creio que o irmão está enganado. Todos somos iguais, depende da intimidade individual com Deus. Pastor Manassés Brito. Aleluia, graças a Deus, que bom. O irmão está com lápis e caneta na mão aí. Justamente, agora me deu aqui um gancho para falar sobre a questão da autoridade espiritual, né? Autoridade espiritual também, ela é de Deus e delegada a nós. A autoridade espiritual, ela é delegada de diversas formas, hein, meu ouvinte? Presta atenção. Primeiro, através dos dons de poder. Se você vai em Coríntios 12, você vai ler lá que o Senhor tem 9 dons de poder. Dons estes, né? Dom de curar, dom de pregar, né? Palavra de sabedoria. Estes são dons especiais. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas aquele a quem é dado um desses dons ou 2 deles, é dado porque Deus vai usá-lo na sua obra. Deus não vai dar dons a quem não vai utilizar. Então um pastor precisa ter o dom de palavra de sabedoria, e aí classifico já aí como um dom espiritual. Agora, o que eu quero dizer, o que eu queria também acrescentar para o nosso ouvinte é o seguinte: alguns líderes, eu tenho ouvido, tenho comentado, alguns dizendo assim: não toque em mim, não fale mal de mim, porque eu sou um ungido do Senhor. Essa unção que ele está se referindo é uma má interpretação. A unção do Senhor é igual a mim, igual a tua, viu, meu ouvinte? Né?
o pastor não tem unção especial, ele tem dons especiais e delegações de responsabilidade especiais. Eu vou mostrar mais um texto ainda. Então, quando um pastor fizer alguma coisa errada, alguma coisa que não devia ter feito, e algum crente reclamar e disser, não toque no meu ungido, porque Deus vai te castigar, isso é mentira. É mentira. Deus não dá cobertura a líder que está errando. Né? Esta unção, esta proteção do Espírito não é só para o pastor. Fique você sabendo que ungido do Senhor, eu falei que nós crentes, né? Mas a Bíblia mostra lá que os profetas eram ungidos do Senhor, o povo de Deus, Zacarias 2, era ungido do Senhor, a sua herança era ungida do Senhor, os santos são ungidos do Senhor, os servos do Senhor, e esta promessa de não toqueis no ungido, lá do Salmo 105:15, então todo aquele ungido pelo Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo, que está vivendo uma vida correta diante do Senhor, foi o que aconteceu, o povo andou no deserto, não gastou a sandália, o povo lutou quando ele estava correto e ganhava qualquer batalha. Gideão com 300 venceu milhões. Por quê? O ungido do Senhor, fiel com Deus, é uma bênção. Voltemos então ao líder. Meu amigo, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, nós temos 2 textos que vai nos dar referendar aquilo que eu disse com relação ao pastor, ao líder. Né? Primeiro você tem Hebreus 13 e verso 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos guias. Na minha versão é guias, na revista corrigida é pastores. Os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim na sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Então, se eu vou imitar a fé de alguém do meu, é porque ele está acima de mim. Agora, verso 17, obedecei aos vossos pastores e sede submissos com eles. Isto aqui é a Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 13. Agora, tem uma prerrogativa aí. Se esse pastor está na direção de Deus, se o pastor está adulterando, se o pastor está roubando a igreja, se o pastor não tem comportamento de crente, isso não serve para ele. Porque na realidade ele não é um pastor, é um lobo. Mas aquele homem fiel ao Senhor, isto aqui é válido. Ele tem aqui uma cobertura de autoridade de Deus, delegada por Deus. Aliás, essa autoridade, me permita, também os pais, honrai os vossos pais, as autoridades constituídas. Então, existe essa autoridade delegada por Deus, especial, que ainda não é o poder do Espírito Santo, que já eu vou falar do poder do Espírito Santo. Muito bem. Agora, 11h40, pastor Lacerda, a Joey Mirra, de Volta Redonda, dizendo, esse poder descrito em Atos, o poder que foi dado a Pedro, a Paulo, ainda é possível em nossos dias? É possível curar, assim como Pedro curou, pastor Lacerda? Com certeza, inclusive no Evangelho de Lucas, seu capítulo 9, versículo 1, o próprio Jesus ele transmitiu esse poder aos seus discípulos. Diz assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, o poder é a capacitação para testemunhar, para curar e sobre os espíritos malignos também. Muito bem. Pastor Ailton, a Edna participando com a gente, e na minha igreja acontecendo a campanha da unção. A minha dúvida é, unção tem que ser buscada? Unção tem que ser buscada, às vezes não, você tem que buscar mais, buscar unção. Como é que é isso, hein, pastor Ailton Sequeira? Eu acho que a dificuldade é a questão da nomenclatura. Eu volto a dizer a questão que se tornou comum dentro do meio evangélico atribuir essa questão de unção. O que ela tem que buscar é intimidade com Deus. Não é buscar unção. Como já foi bem dissecado aqui, nós já temos a unção de Deus sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós, que cremos no Senhor Jesus. Nós já temos. O que a pessoa precisa buscar, e aí é que entra a questão do que está falando sobre a questão do poder em si, é o que nós cremos aqui em comum, é que existe um poder que é dado pelo Senhor para aqueles que estão ali, que se você reparar, qual foi o contexto de Atos dos Apóstolos? Estavam todos reunidos, debaixo de uma palavra de obediência, aguardando o momento certo para que Deus enviasse o poder para eles. E o que eles estavam fazendo? Orando. Eles não sabiam nem o que eles iriam receber, mas o Senhor falou assim, fica lá, porque vai vir a promessa do alto para vocês. Então, não é ruim você buscar a Deus e buscar a intimidade, porque através dessa intimidade,
é claro que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica suscetível ao mundo espiritual e aberto para receber as coisas do Senhor. A gente sabe que isso é um fato. Agora, é também muito importante a gente entender que essas ferramentas aqui, e aí eu quero lançar uma situação, que muita gente quer poder. Poder para quê? Para que o cara quer poder, Leão? Não, manda poder. Ele não evangeliza, porque na verdade a unção que veio sobre Cristo e que ele contribui sobre nós é para quê? Para evangelizar, para pregar aos cativos, para fazer a obra dele aqui na terra. Então não adianta nada você ficar num círculo, subindo monte, fazendo vigília, buscando poder, se você passa 365 dias no ano e não consegue levar uma pessoa a Cristo. Você passa 365 dias no ano e não discipula ninguém. Você passa 365 dias no ano e não coloca à disposição de Deus para fazer a obra dele. Então o poder está sempre relacionado ao serviço. É uma ferramenta a mais que Deus dá àqueles que estão desenvolvendo o trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que a gente percebe é justamente ao contrário. Existem os supervasos, né? São os vasos poderosos, que eles têm mais poder do que todo mundo. E fica todo mundo tentando ali ver quem tem mais poder do que o outro. E nisso você vê uma grande meninice, nisso você vê uma grande coisa e não há produção de fruto. Não produz nada. Só bagunça muitas vezes e o pior, confusão na mente de muitas pessoas. Pastor Paulo Afonso Generoso. Com certeza, Léo. Já teve... É interessante que nessa semana um pastor nos contou que teve uma vigília que o pai e o filho foram expulsos da igreja. O pai e o filho, quer dizer, Deus e Jesus foram expulsos. Já está acontecendo isso? Pois é. Porque o cidadão dizia que ele era Jesus, estava falando para a igreja. O outro disse, não, cala a boca que agora quem está falando é o pai. Aí o pastor mandou os dois saírem da igreja. Porque era exatamente essa aberração que está acontecendo. Essas coisas, Eliel, é natural que aconteça. Agora a gente precisa separar bem. O pastor Ailton colocou uma posição muito inteligente, porque as pessoas estão pegando isso, transformando isso em pontos de espiritualidade, estão achando que se não for colocar óleo sobre a cabeça ele não vai ser curado. Então aí criaram-se a unção da conquista, a unção do leão, a unção da hiena, a unção do macaco. Aí criaram tanta unção que não resolve nada. Isso é tudo uma parafernália de informações. O povo às vezes fica até confuso, aí não sabe. Tanta coisa que está surgindo que tem hora que eu fico, meu Jesus, eu acho que Jesus, se não voltar, irmão, a gente vai ficar numa situação mais difícil ainda, porque está surgindo muita coisa, e inclusive a questão da unção, que algumas pessoas, o pastor Manassés, quando falou aí de pastor, a gente não vai usar essa prerrogativa de que somos ungidos, por isso nós somos imbatíveis, somos blindados, de forma alguma, todo crente é ungido, todo crente. E todo crente pode ungir. Agora, a questão é, tendo um pastor, aí o pastor citou o fato do ministro ser chamado, Efésios 4:11, e fala. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4, 5 e 6, ele dá uma aula ali, dizendo, olha, a um é dado os dons, o outro ministério e outras operações. O ministério pastoral existe sim, aí tem que haver respeito, obediência. Deus coloca ali o pastor, foi Deus que deu. Não é separado pelo homem, é Deus que ungiu. E Deus não ungiu com óleo, ungiu com uma capacitação especial. Agora, existem muitos crentes que não querem, às vezes, também ser submissos, porque ele quer ficar de igual para igual com o pastor. Aí entra a grande questão da autoridade espiritual delegada. Todo pastor é uma autoridade delegada, sim, tem que haver respeito. Agora, ele se blindar, dizer que ele é ungido, não pode tocar nele, primeiro que aquele texto não é nem para os nossos dias. Aquele texto foi para Abraão, para Isaac, para Jacó, e não diz respeito a nós. Não diz respeito a nós. Aquele texto ali é uma unção específica. Eu creio, Léo, que a unção de Deus no Antigo Testamento, ela era personalíssima. E não como acontece hoje. Algumas pessoas, hoje o Espírito Santo se derramou. Mas naquela época era dado em conta-gotas. Então Deus separou Abraão, Isaac, cada um teve uma missão diferente um do outro. Então hoje estão pegando tudo isso aí, transformando isso num balaio aí que é lamentável que a gente está vendo por aí. Então esse irmão que está colocando essa questão,
é uma questão muito séria, de que está havendo muito misticismo entre o povo evangélico, estão atribuindo às coisas poder que não tem. O crente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente precisa, em nome de Jesus, eliminar essas questões de nossas igrejas. Pastor Manassés, Brito. Para a pessoa que perguntou, e o pastor Ailton esteve respondendo, eu quero mandar um texto para ela, 1 João capítulo 2, do verso 20 até o 27, que João vai falar várias vezes, inclusive no 27 diz, olha, quanto a vós outros, a unção que dele, que é esse de Cristo, permanece em vós, tal. Então, esta unção é permanente, enquanto você está firme com Cristo, vai ser uma bênção. Eu queria falar um pouquinho, uma pintadinha sobre poder. Nós, na Terra, nós conhecemos diversos tipos de poder, né? O poder hierárquico, o poder político, o poder militar, e também os seres humanos são sedentos de ter poder, né? De fazer mágica, né? Eu sou tão poderoso que a bala não me toca. Eu me lembro que bandidos fechou o corpo, mas morreu com um tiro, do mesmo jeito, só a graça, Lampião tinha o corpo fechado, poder. Então, esse sonho, essa utopia do ser humano tem chegado à igreja. Tem pastores, tem líderes, tem profetisas, profetas que imaginam que o corpo dele é poderoso. Isso é uma utopia, isso é uma invenção, é um sonho numa noite de verão, gente. Porque o poder é de Deus, como já foi dito pelos colegas aqui, e o que nós recebemos é delegado por nós. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui o nosso irmão que é capelão da Polícia Militar. Um trânsito ferrenho lá na Avenida Presidente Vargas, por exemplo. Passou um PM por ali, sem farda, de que nenhuma característica resolver o problema. Aí levanta a mão, vá para lá, para cá, é capaz de ser atropelado. Agora, se ele vai em casa, veste a farda da PM, vem ali, todo mundo para na hora. Mas por quê? Com medo dele? Não, com medo de quem ele representa. Então, o poder não é dele, é da corporação que ele representa. Então, veja só, o homem, o crente, o cristão, o pastor, não tem poder algum, gente. O poder é de Deus. Lembra quando João e Pedro subiu a porta do templo, né? Eu gosto de fazer um teatro, né? Os dois subindo, tá lá o coxo pedindo. Aí João e Pedro, olha, eu e o pastor Ailton aqui, vamos agora colocar em prática o que Jesus falou. Será que vai dar certo? Mas nós temos fé, tem fé, pois é. Eu também não tenho nada para dar para ele. Vamos colocar em prática o que Jesus falou? Então vamos lá. Aí chegaram para o mendigo, olha, vamos lá, junto comigo, aí. Não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Veja só, em nome de Jesus, eles nem disseram nem o nome dele, quem era ele, de onde que igreja que era, não mostraram carteirinha nem nada, nem estava com um sapato de bico fino, nada disso. Olha, a pessoa que foi curada na hora soube que o poder da cura veio de Jesus. Então, gente, o poder do Espírito Santo para que eu pregue, para que você faça as maravilhas, continua sendo de Deus, não é nosso. Nós continuamos sendo uma pessoa imperfeita, sujeita a ficar gripado, sujeita a cair no buraco. Mas como? Eu sou ungido de Deus e bati o carro, como é que pode? Os anjos estavam dormindo na hora. Não, você é um ser humano, cai na real. Nós todos somos. Quem faz sinais e maravilhas é o nosso Deus. Aí tem gente aí vendendo suor, o meu suor do meu corpo físico para curar. Por quê? Pensando que o poder está na pessoa. Né? Só o único que tinha isso era Jesus Cristo. Então, veja só, o poder, acima do que Jesus falou assim, depois que ele ressuscitou, todo poder é me dado no céu e na terra. Ele estava agora se igualando a Deus realmente. Ele voltou à sua autoridade, à sua plenitude do céu, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou delegar para vocês. Vou delegar para vocês também. É mesmo? Foi por isso que João e Pedro acreditaram e foram lá na frente. Então hoje, quem crer nessa forma e está com a sua vida também vai fazer milagre. Qualquer um de nós quatro que estamos aqui com a mesma fé, vamos fazer, porque não é o nosso poder. Não precisa nem saber quem eu sou. Você crê que Jesus pode dar? Eu vou orar agora, Jesus vai operar e vai operar. Já aconteceu com orações que eu fiz, de vez que dia eu mesmo depois ficar em casa, como é que aconteceu aquilo? Uma senhora que foi curada do coração e na mesma noite comeu uma feijoada em casa que ela não podia comer e acordou viva ainda. Eu falei, Jesus, só a graça, né? Só a graça. Eu falei, olha, não exagera também não, gente, porque só a graça de Deus. Depois eu que vou preso, né? Só a graça. Mas, gente, não somos nós, é o poder de Deus, a gente continua sendo a mesma coisa, resfriado, aí acorda gripado, com dor nas costas. Como é que pode? Com tanto poder eu tô com dor nas costas, tô doente. Às vezes você vê alguém que é usado por Deus e é cego. Você já viu? É um homem cego. Não tem, quer dizer, mas Deus
usa o poder de Deus, cura alguém e a pessoa continua com suas doenças. Meu pai morreu lá com quase 90 anos de idade e Deus usava muito ele para cura, mas ele tinha um monte de problema. Às vezes a pessoa levava carregando, colocava lá, ele orava, a pessoa saía curada e ele continuava, chegou e foi embora para o Senhor. Então, gente, entenda, o poder é de Deus, é um poder tremendo, majestoso, maior do que a bomba de hidrogênio e tal, outras coisas, mas é de Deus e ele não fica agarrado em nós. É a nossa fé que faz ele funcionar. É fundamental saber isso. Então, o poder, ele está associado à unção de quê? A unção do Espírito Santo. Eu não vou pegar alguém aqui com azeite, colocar azeite nele e delegar para ele poder, de o poder está passando para você aqui agora, até porque isso não existe mais, não é? Na própria igreja primitiva eu colocava a mão sobre os, ungido, vai ser profeta e vai embora. Então eu quero que os meus irmãos, todos vocês servos do Senhor, acorde, leia a Bíblia, por favor, né? O povo de Deus sofre porque não lê a Bíblia, ela é fundamental. Muito obrigado, pastor. O Kleber do Rio Grande do Sul participando aqui com a gente, eu quero só pra gente elencar aqui, porque muita gente também pode pegar esse nosso debate e falar, tá vendo aí? Tá vendo como não preciso ter imposição de mãos para ter o meu ministério? Eu posso agora botar a mão aqui e tocar o barco. Como é que pode? Essa questão da separação é importante também, porque o apóstolo Paulo vai falar isso, sobretudo vai dar uma advertência para quem impõe as mãos precipitadamente, e já é Novo Testamento, já é a nova dispensação, pastor Lacerda. Com certeza, é claro que nós não podemos esquecer que o próprio Jesus transmitiu esse poder para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e chegou até nós, e nós podemos transmitir, separar para uma pessoa que seja chamada por Deus, né? Não podemos confundir as coisas, qualquer um olhar para o espelho e agora eu tenho poder, porque a palavra poder, né, seduz as pessoas. É o mesmo problema que teve lá no início do ministério do Senhor Jesus. Alguns discípulos queriam que ele tinha o poder militar, o poder bélico, a autoridade humana, e não era divina. E é totalmente ao contrário. Como é que alguém que tem autoridade divina, tem todo o poder, nasce numa manjedoura, junto com os animais, vive humildemente como carpinteiro? Esse aí tem poder? Não tem, porque ele estava com os olhos humanos. Aí eu lembro lá do texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele pede para tirar os espinhos da carne que ele tinha. E diz assim o texto sagrado: então ele me disse, o Espírito, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois continua: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, mas nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. O que Paulo está dizendo aqui? Ele vivia dependendo de Deus, tinha seus problemas, suas fraquezas, mas se não for a graça, a misericórdia, o poder de Deus na vida dele, ele não era nada. Então, o poder de Deus na vida. Então, busque a Deus, procure fazer a sua vontade, procure ter comunhão com Deus, ser submisso à sua vontade, o poder dele vai ser manifesto através de você. Muito bem. A unção é de Deus, o poder é de Deus, mas a igreja de Cristo também tem poder, sobretudo para reconhecer. Aqui que está a questão. O sujeito não tem igreja, não tem localidade, não tem raiz, não tem história, mas aí se abroga. Aqui está um outro problema, não, pastor Ailton Sequeira? Perfeito, pastor Eliel. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então você, como corpo, a igreja como corpo de Cristo, ela tem que estar ligada à cabeça. Então a gente precisa compreender, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, justamente porque tem pessoas que pegam trechos da nossa conversa, trechos do nosso debate para tentar fundamentar uma doutrina e depois vão dizer, não, os pastores, inclusive da Melodia, estão falando isso. É importante que você pegue, ainda bem que os debates são gravados, você pegue o debate desde o início para você entender que nós não estamos trabalhando um texto lá, nós estamos construindo uma ideia no decorrer do debate. E é muito importante isso, como foi falado aqui, que você falou sobre a autoridade pastoral, sobre a ministração que existe sobre aqueles que realmente recebem a imposição de mão. Então isso é neotestamentário, existe isso, existem os ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11, vem falando sobre o ministério quinto, que Deus separou alguns para poder desenvolver ministérios específicos e nós não podemos passar por cima disso. Temos que honrar os homens e entender que Deus tem uma chamada específica. Muito bem. Pois não, pastor Manassés? Eu só queria acrescentar que essa autoridade para pôr a mão, como você estava falando, é da igreja.
Quer dizer, a igreja tem o seu ministério, tem o seu... Então você vê lá em Antioquia, Paulo foi, a igreja impôs as mãos sobre ele para mandar para o campo. Com todo chamado de Jesus. Com tudo, falou com Jesus pessoal. Então, veja, esse negócio de colocar em cima a mão na sua cabeça mesmo, não serve para nada, né? Não serve para nada. Muito bem. Ponto final, gente, nesse nosso debate. Fantástico debate. Graças a Deus, abrindo assim com chave de ouro nosso debate de hoje, nessa semana de debates. Pastor Lacerda, obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Um abraço a todos da UFMerge e também a todos da Batista Camarista Meyer. Obrigado, irmão. Eu é que agradeço aos ouvintes dessa rádio, ao Melhor do Carmo e cada um, rádio ouvinte. Deus abençoe a sua vida. Maravilha. Pastor Ailton Sequeira, obrigado pela participação com a gente, queridão. Muito obrigado, pastor Eliel. Quero convidar aí a todos para estar conosco ali no sábado às 17 horas. Terá um ajuntamento jovem ali, todo o pessoal ali de Jardim Paraíso e adjacência. Vai ser tremendo. Diácono G e sua esposa, Diaconisa Nessa, convida a todos para estar ali. Rua Mercúrio, número 98, bairro Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Maiores informações, 2799-2791, 2799-2791. Um grande beijo no coração de todos. Muito bem. Olha, quero agradecer aqui a Luciane Severo, a Gabriela Piras, a Amanda Alves também, a Maria Mariana. Deus abençoe pela participação com a gente aqui. Pastor Manassés Brito, obrigado, querido. Eu que agradeço, pastor Eliel, e quero lembrar os nossos irmãos, hoje é terça-feira e o culto, a mensagem de hoje, nós estaremos falando, o tema do mês é como fortalecer a fé. E hoje, como fortalecer a fé durante uma crise conjugal. Porque nós precisamos que a fé esteja forte para nós vencermos as lutas. Então nós vamos, inclusive, passar um testemunho real, vivo, no telão de alguém, você não pode perder. Se você precisa ter a sua fé fortalecida, de vez em quando ela enfraquece, na vida, luta conjugal, como fortalecer a fé para você vencer, 7h30 da noite, Rua Ana Teres, 826 no Campinho, telefone lá, 3359-8007, 3359-8007. Maravilha, lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem um grande culto, a Igreja Cristo em Casa. O Ibope chegou essa semana e mostrou que a Igreja Cristo em Casa está em primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. Todas. Primeiro lugar, líder absoluto de audiência, o nosso Cristo em Casa, esse grande culto para a glória de Deus. Vários homens de Deus participando aqui com a gente. E logo mais, o pastor Paulo Afonso Generoso vai estar com a gente, pregador oficial das segundas-feiras aqui. Pastor Paulo Afonso, obrigado pela participação no debate. Até logo mais, se Deus quiser. Se Deus quiser, e vai ser uma bênção, com certeza. E quero convidar o povo de Deus para ficar ligado aí, porque, em especial, Eliel, essas pessoas que têm problema de depressão, de angústia, que estão sofrendo, que têm sentimento de desvalor, ligue hoje à rádio, escute o culto, é uma bênção durante a semana. Eu sou ouvinte do Cristo em Casa, amo ouvir aí os nossos colegas, porque a gente, com o ouvido aberto, a gente aprende muito mais. Quero mandar um abraço para minha esposa, a irmã Terezinha, minha neta Paula, que está conosco, a minha secretária lá, Solange, a minha filha Jaqueline, para toda a membresia da Assembleia de Deus Beteiros, para os homens que terminaram o seu congresso ontem. Foi uma grande festa. Um abraço para todos os homens do Ministério de Homens de Palavra. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade que Deus vai nos dar. Um beijo a todo o povo de Deus e os meus amigos do Facebook, que está lotado, já tem uma nova página, também está acessando lá. Você pode acessar todas as mensagens que a gente está postando lá, tem sido bem curtida e comentada. Deus vai te abençoar mais e mais com os ensinos da palavra de Deus. Maravilha. Valeu, gente. Deus abençoe. Tá chegando então uma grande tarde com ela, o Tarde Maior, no comando do Edinho Lobo e da Débora Lira. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Amanhã, então, às 8 da manhã, de volta com o nosso Disque M, logo após o Oliveira Júnior com o Bom Dia Melodia. Obrigado, gente. Ótima segunda-feira. Valeu. Obrigado. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.